Graça e paz. Antes de fazer as devidas saudações e agradecer, os devidos agradecimentos, eu gostaria de considerar duas coisas a respeito do dia de hoje. Pode ser? A primeira é o que disse Leonard Ravenhill no seu livro, no seu texto tão famoso, Por que Tarda o Avivamento? Quem é pentecostal deveria ser obrigado a ler esse texto. A ler esse livro, é um livretinho bem pequeno. Você vai gastar um dia para ler ele inteiro. Ele foi um grande escritor inglês e ele falou por que nós não vivemos em um constante mover de Deus. Seria fantástico, ideal e maravilhoso, seria transcendental, seria único se nós vivêssemos todos os dias como viveram os nossos irmãos no país de Gales, como viveram os nossos irmãos na rua Azusa. E por que isso não acontece? E ele responde, ele diz que isso não acontece porque nós acostumamos a viver sem isso. Que moveres extraordinários, que intervenções divinas se arrefeceram e diminuíram por uma razão, porque nós acostumamos a viver sem elas. Porque nós acostumamos com vidas cristãs apáticas, desnutridas, raquíticas, caquéticas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos entre irmãos carismáticos que acreditam no poder e na atuação dos dons do Espírito. Talvez nem todos. Em tese, nós estamos em uma igreja, Assembleia de Deus, que tem conexão com o que aconteceu na rua Azusa. Quando um menino semi-analfabeto resolveu falar a respeito das grandezas de Deus, e pessoas eram curadas, olhos eram abertos, ouvidos eram expandidos, pessoas levantavam das suas cadeiras e o nome de Jesus era proclamado. E nós não podemos nos contentar com cultos performáticos, em que nós fazemos aquilo que aparentemente é bonito, sem que nós desfrutemos daquilo que é essencialmente necessário. É óbvio que é bom que nós sejamos organizados e façamos tudo com ordem e decência, mas nós não podemos descartar o caráter transcendental do culto. Nós estamos hoje aqui reunidos diante daquele que venceu a morte, daquele que triunfou sobre todas as dores, daquele que nasceu, sofreu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre. A segunda coisa é que quando eu entrei aqui eu reparei no quão distinta a igreja foi ficando no sentido dos indivíduos. Nós temos irmãos de sapato e outros de Vans. Nada contra os irmãos de Vans, só uma brincadeirinha. Nós temos irmãos que falam aleluia, irmãos que falam uou. Daqui de cima eu vejo irmãos com ternos e irmãos com tatuagem. E eu fiquei pensando o quão diferente é a igreja e como nós convivemos juntos bem, como isso é possível. E existe uma resposta para isso. Nós usamos roupas diferentes, nós viemos de tradições e culturas diferentes, nós temos níveis acadêmicos diferentes, nós ocupamos lugares sociais diferentes, mas existe um ponto em comum que resolve todo esse dilema: a cruz do Calvário. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, uma só fé e uma só redenção. Nós somos totalmente diferentes e mesmo assim estamos aqui, ajoelhados e prostrados diante de um só Deus, conduzidos por um só Espírito, batizados por um só batismo e adorando e rendendo glórias a um só Rei, a saber, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Dito isso, eu quero tratar do tema preparação, pode ser? Nós vamos falar do capítulo inteiro de Mateus 25. Eu não vou ler todo, calma, o desespero bateu a porta. Deveria ler todo, e você que não leu a Bíblia, esse mês acumularia créditos. Mas não é isso que eu farei. Eu vou ler primeiro a parábola das virgens, depois eu vou fazer citações desse texto, pode ser? Vamos comigo, Mateus 25, verso 1.
Vou fazer assim, eu vou ler daqui então. Podemos ir junto? NVI. Não, leia aqui. Vamos juntos? Quem está comigo? Quem não está comigo agora, deveria ir embora, porque agora tem que estar comigo. Vamos ler? Então, o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Deixa eu fazer uma observação. Aqui nós temos, claro, a representação da igreja, ou a representação de todas as pessoas nas virgens, do mundo inteiro, do cosmos do modo geral. E nós temos a representação do noivo em Cristo, amém? Mas existe um terceiro personagem, alguém que sai e grita: vejam, o noivo está chegando. Existe um mundo sonolento, existe um noivo chegando e batendo a porta, e existe uma igreja que tem a incumbência, que está sobre uma ordenação de dizer ao mundo: vejam, o noivo está chegando. Enquanto nós vemos pessoas sonolentas, enquanto nós percebemos espiritualmente que o dia do noivo se aproxima, a nossa missão é gritar constantemente, contundentemente, ardentemente, convictamente: vejam, o noivo está vindo. Parecia que estava demorando, alguns desistiram, todos dormiram, mas o fato é, o noivo está chegando. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dá-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento, e a porta foi trancada ou fechada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Pode se assentar. Vou ser rápido, amém? Então não durma. Vamos combinar assim: existe um acordo tácito em cultos pentecostais. Sabe qual é? É o acordo que ninguém fala, mas quem é pentecostal sabe. Eu falo, você diz aleluia, eu retruco, você diz glória a Deus, e a gente encerra e vai para casa, debaixo da bênção apostólica, amém? Assim nossa tarefa ficará muito mais fácil. Nós estamos diante de uma passagem conhecida, e a oportunidade para falar de preparação é propícia. Nós estamos em um culto promovido pelos jovens. Alguns de nós são de fato jovens, e outros de nós, como eu, já são jovens há muito tempo. Já são jovens há mais de 30 anos. Mas acontece que uma coisa, um ponto de conexão nos une. Todos nós estamos nos preparando. Os mais novos aqui talvez estejam se preparando para a vida adulta, para a maioridade. Criaram no seu coração, e a gente que já passou dos 18 anos sabe disso, aquela falsa expectativa que com 18 anos vem a liberdade, quando na verdade com 18 anos vem um boleto. Toda essa alegria logo passará.
Toda essa expectativa de liberdade logo se frustrará e será substituída pela admiração aos pais. Quando o dinheiro pesar, acabar, a única coisa que você vai conseguir lembrar é como meu pai fazia para pagar tudo isso. Viu? Eu estou puxando o lado para os pais, amém? Alguns de nós estão se preparando para a primeira graduação, outros já vão para a segunda, para a terceira, pós-graduação. Alguns de vocês se tornarão mestres, doutores, pós-doutores. Alguns de vocês estarão nas salas de aulas, outros dos tribunais, alguns dos consultórios. Enfim, apesar de sermos crentes, estamos vivendo essa vida e nós enchemos o nosso coração de expectativas. Nós fazemos expectativas com relação às pessoas que nós vamos nos relacionar. Todo mundo quer casar bem? É ou não é? Já dizia aquele versículo, eu vivo com a pureza da resposta das crianças. Não, isso aí é outra coisa, não é versículo. É a vida, é bonita e todo mundo quer ter uma vida boa, é ou não é? Não, você não? Então que Deus te dê a vida que você espera, tá bom? Todo mundo quer ter uma vida boa, é ou não é? Todo mundo quer ter uma família temente a Deus, todo mundo quer criar os seus filhos na presença do Senhor. Nós queremos ver os frutos do penoso trabalho e nos alegrar com Ele. E tudo isso é legítimo, irmão, e eu desejo que você queira muito. E mais do que isso, eu desejo que você consiga. Eu desejo que os que não casaram ainda casem muito bem, assim como eu. Eu sempre digo na igreja, quando você precisar de um conselho sobre casamento, pergunte para mim, afinal fui eu que acertei. Ela nem tanto. O bom de escolher sou eu. Talvez você queira ver os seus filhos e os seus netos, e o Salmo 128 vai dizer assim: olha, vive em paz, que Deus te abençoe e que você possa ver os seus netos, que você tenha prazer na sua posterioridade. E tudo isso é legítimo, é lícito e você deve desejar. No entanto, nada disso deve ser a prioridade. Nós, enquanto cristãos, nascidos de novo, temos uma prioridade: o encontro eterno e derradeiro com o Senhor. O fechar da cortina da história, onde todas as coisas que são passageiras sucumbirão, onde nós veremos autoridades, políticos, pessoas economicamente bem e outras não tão bem, onde nós veremos todos os tipos de nações, etnias, religiões, onde nós veremos todas essas pessoas de joelhos, declarando que só há um Senhor e o seu nome é Jesus. A nossa expectativa pode estar por um momento nessa vida, mas a nossa principal esperança, a confissão da nossa fé é uma e apenas uma: é que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por todos nós, nos redimiu de todo pecado e um dia voltará para nos buscar. A nossa maior expectativa é que aquele que veio como homem corporeamente, que morreu corporeamente, voltará corporeamente para nos levar para morar com Ele na eternidade. E algumas das nossas expectativas humanas serão frustradas. Eu não sei se você está acostumado a ouvir uma pregação onde você sempre vence, mas acontece que essa pregação é na verdade um engodo, porque não existe vida onde a gente sempre vence. Na verdade é quase que o oposto. Quando a gente vence é quase que surpreendente, é ou não é? Acontece que a vida não será fácil, e foi o mestre que disse: olha, vocês vão ter aflição, mas fiquem animados, não desistam, porque eu fui ao mundo por vocês, paguei o preço por vocês, morri por vocês, ressuscitei por vocês e voltarei para buscar vocês. Essa vida é passageira, as coisas aqui ficarão, e um dia nós veremos Ele na eternidade. Ele aparecerá no mais alto do cume dos montes, chamará o nosso nome, e nós viveremos a eternidade com Ele. Você pode ser feliz, você pode ser de uma igreja mais clean, você pode estar sofisticadamente mais preparado, você pode ser academicamente mais preparado, mas o que você não pode é perder a razão da sua esperança, a razão da igreja existir. Nós estamos dizendo: vejam, o noivo está vindo. A razão da igreja militante é anunciar ao mundo que Ele está vivo. Apesar de todo o empenho dessa vida ser necessário,
Nós precisamos ter o foco no dia em que as coisas passageiras não farão mais sentido. C.S. Lewis, o escritor de Nárnia. Quem aqui já assistiu Nárnia? Tem os irmãos que é de alguma igreja que não levantou a mão, mas cá, é que lá não pode. Mas ele é um escritor cristão. Não sei se você sabia disso. Ele é um escritor inglês e ele escreveu um arcabouço teológico gigantesco. Inclusive, ele tem um livro chamado O Evangelho, Cristianismo Puro e Simples, que fala de doutrinas básicas do cristianismo de uma maneira em que nós conseguimos entender. E ele dizia algo muito importante. Ele disse: tudo que não é eternamente importante é eternamente desnecessário. Nós nos apegamos a coisas passageiras. Nós estamos focados em construir uma boa biografia, em ser feliz enquanto vivemos, quando na verdade nós só seremos felizes na vida plena. Tudo que não é eternamente importante é eternamente desnecessário. Esses dias eu vi um pastor dizendo que os pais deveriam não enviar os seus filhos na faculdade, caso eles achassem que os seus filhos sucumbiriam na fé. Quem aqui viu isso? Deu uma briga, né? Os crentes amam brigar. A gente não é bom de orar, mas de brigar, vou te falar, hein? A oração do justo pode muitos seus efeitos. Espera para ver uma reclamação do justo, Senhor. Mas a verdade é que eu não sei o que ele quis dizer com aquilo, porque eu não acompanho muito ele, mas a verdade é que os nossos filhos não se desviarão porque vão à faculdade. Na nossa igreja nós temos biólogos, administradores, jornalistas, médicos, e os nossos filhos e a nossa geração não vai se desviar porque aprendeu algo novo. Eles irão se desviar se não aprender algo antigo, se não aprender lições eternas. Eu tenho um biólogo lá na igreja e eu falo: você é o herege de todos. O que aconteceu com você? Como é que deu certo? Ele falou assim: é que eu passei os 4 anos balançado, e ao final de tudo, quando eu vi que não tinha explicação nenhuma, eu descobri que eu é que estava certo desde o começo. Como ninguém conseguia explicar nada, eu decidi que era como a professora da escola bíblica me disse mesmo: ele criou todas as coisas, e todas as coisas os formou para a glória do seu nome. Então aquilo que não é eternamente importante é eternamente desnecessário. A ideia de que as nossas decisões terão consequências futuras e eternas precisam estar latentes em nosso coração. Nós estamos em uma geração que troca o perfeito pelo rápido. É ou não é? Quer um exemplo ou não? Do que é lícito? O McDonald's. Quem aqui já saiu para almoçar com alguém e parou no McDonald's? Mas você sabe que não deveria fazer isso. Mas só dessa vez, porque dessa vez eu estou com pressa. Se você fizer isso uma vez, pode ser que não aconteça nada, mas se você trocar o perfeito, o ideal, pelo imediato, uma hora, isso vai pedir as contas para você. Eu sempre digo na igreja que a vida é um cartão de crédito sem limite. Você já teve algum? Se você tiver consciência, que Deus te dê um, amém? Senão que o Senhor te guarde desse mal. A vida é como um cartão de crédito sem limite. Ele não tem limite, mas tem fatura. Acredite, você vai passar como se não houvesse amanhã, mas a fatura vai chegar. E a vida é assim. Você pode viver como se não houvesse uma eternidade, mas a verdade é que um dia, crentes e secularizados, materialistas e transcendentes, ateus e crentes fervorosos, todos nós estaremos diante do Rei da Glória, prestando contas do que nós fizemos com a nossa vida. O fato de você não acreditar que isso vai acontecer não muda nada. Um dia todos nós estaremos prestando conta para aquele que nos deu a dádiva de viver. Atente-se para as seguintes informações aqui nesse texto. Ele vai falar de algumas parábolas. Esse texto vem logo depois do sermão escatológico de Jesus. Não vou ficar falando teologia aqui, pode ser?
Vamos falar assim, ó. Jesus começa a falar do fim dos tempos, beleza? Isso é escatologia. Um dia eu estava no culto e o irmão falou, porque a doutrina da martiologia. Aí eu chamei o irmão e falei, irmão, explica o que é isso, porque o pessoal vai pensar que é ufologia. Isso aqui é. Jesus estava falando a respeito dos fins dos tempos, e logo ele entra nesse texto, nesse assunto, e ele vai dizer: o reino dos céus, o reino vindouro, o tempo em que o Senhor estabelecerá o seu trono, vai ser assim. E ele começa a dizer e contar o episódio das 10 virgens. E depois ele vai falar dos talentos nesse texto. E depois ele vai falar do juízo. Nas 3 oportunidades, uma coisa é certa: ninguém sabe a hora que o Senhor virá. E eu me lembro que eu estava em um curso de teologia, e um irmão levantou e disse assim: eu quero falar uma coisa. Crente, né, irmão? Quando eu vejo o crente falando, quero falar uma coisa, vai vir uma novela. Estou falando de dentro. A Bíblia diz que eu não sei. Aí eu comecei a achar que ia ficar perigoso isso. Mas eu sei. Aí eu tinha certeza que ia dar problema. Eu sei quando Jesus vai voltar. E um outro crente lá do outro lado gritou: aleluia, manto. Aí eu levantei e falei: irmãos, antes que isso aqui vire um hospício, não fale bobagem, você não acredite nessa bobagem. A verdade é que ninguém sabe, e cabe a nós estar enxertado na videira antes que sejamos serrados e lançados ao fogo. A nossa parte não é se preocupar com os dias que virão. Deixe que os teólogos façam isso. E se você quiser ser estudante de teologia, fique à vontade, faça também. Exercite toda a filosofia que existe por trás da Bíblia, fique à vontade, mas não perca o foco. Para nós o que importa é que Ele virá, e que quando Ele vier, Ele chamará alguns, aqueles que gastaram seus dias servindo a Deus, e fizeram sobretudo a vontade do Pai. O que cabe a nós, o desespero, ou talvez a chance eminente que nós temos, é de estar preparados no dia em que o Senhor nos chamar. Eu não sei se você sabe, você tem rede social? Ah, ninguém tem. Nossa, você é muito espiritual. As irmãs vendo receita no TikTok, hein? Viu? Alguém já disse, fala a Deus. Depois que elas fizerem a receita e não te chamar, você vai parar de ser profeta, você vai ver. E nós estamos acostumados com a timeline, com a linha do tempo, é ou não é? Acontece que a vida tem a sua própria timeline. A diferença da timeline da vida para o Instagram é que na timeline do Instagram você pode ser falso. É ou não é? Eu nunca vi ninguém no Instagram postar: olha meu dedo compus. As pessoas postam pratos bonitos, dias de festa, momentos de alegria, dias de sol em tempos de chuva, é ou não é? A vida real, isso não é possível. E na timeline da vida você nasceu, amém? Não, alguns não. Vamos de novo, já está ficando tarde. Você nasceu, você cresceu, está envelhecendo, e um dia a sua senha será chamada. Eu estava com um primo nosso esses dias, há muito tempo atrás, e o último dos meus tios avós morreu, e ele é o primo mais velho de todos. E a gente estava conversando, e ele rindo, ele falou: a última senha foi chamada. Aí eu parei e falei: Marcos, eu tenho uma coisa para te dizer que talvez não te deixe animado. Se tudo seguir o fluxo normal das coisas, adivinha quem fez bingo? Falou: meu Deus. Acontece que essa timeline inevitável não precisa ser necessariamente desesperadora. Ela é desesperadora para aqueles que não conhecem o que há de vir, mas ela é acalentadora, tranquilizadora, pacificadora daqueles que sabem da eternidade que os espera. Quem é crente há muito tempo vai lembrar que nós cantávamos: da linda pátria estou.
Sou um estrangeiro nesse lugar, mas um dia eu voltarei para o lar. Amém? Tem os irmãos que não falam aleluia para não... Já sei. E eu quero dividir para nos auxiliar em 3 estágios essa preparação, pode ser? Pode ser ou não? Você está com sono ou você não está gostando? O que é? Não estou sentindo isso aí. Pode ser? Não, não pode não. Primeiro é preparação pessoal. Repita comigo, preparação pessoal. E aqui eu quero usar a parábola das 10 virgens mesmo. Nós podemos e devemos aprender lições importantes com esse texto. A primeira delas é que as virgens simbolizavam damas de honra. Esses dias eu estava conversando com o irmão, muito teólogo. Ele disse para mim assim: não, as virgens simbolizavam a noiva. Eu falei: então Jesus era árabe, não judeu. Veio casar com 10 esposas? Que troço doido é esse, irmão? Não dá para ser, não tem muita coerência aí no seu discurso. As virgens simbolizavam aquelas que carregariam o véu da noiva. Então é importante dizer que tanto as imprudentes nessa parábola, quanto as prudentes foram convidadas. Ninguém estava ali de bicão. Todo mundo foi chamado. E sabe qual é a primeira alegação de um rebelde? Sabe? Eu tenho um chamado. Comigo, eu não falo com o pastor não, comigo sou eu e Jeová. Resumidamente, ele é desviado. E ser chamado é importante. Não faça nada sem que Deus te chame. E se o seu chamado for pastoral, confirme 80 vezes. Não é fácil ser pastor. Confirme outra vez. Alguém me disse o seguinte: pastor, mas ficar questionando a Deus não é pecado? Lembra do episódio de Maria? Quem lembra dela? Bendita sois vós entre as mulheres. Quem lembra dela? Da Maria, mãe de Jesus, lembra? Essa aí, é que talvez você não passou em branco. No episódio de Maria, o anjo vem para ela e diz: olha, você conceberá um filho, será do Espírito Santo, você não vai precisar ser tocada por homem nenhum, ele será o salvador do mundo. Tudo isso é lindo, é ou não é, irmão? E Maria responde o que para ele? Eu aceito. Ótimo, só tem uma. Como é que vai? Tem alguma coisa que falhou no plano aí, viu, irmão? Não me leva a mal, viu, seu anjo? Perguntar não é pecado, irmão. Então, se você tem um chamado, pergunte ao Senhor se é isso mesmo. Se você não é um emocionado. Sabe o que acontece? Nós vivemos em uma geração de Salomão. E sabe qual é a diferença do rei Salomão para o rei Davi? É que o rei Davi, mesmo pecando, mesmo errando, sabia o caminho de volta. Porque ele cresceu matando leão. Ele foi forjado pegando o urso pelo cangote. E ele sabia de onde vinha a força e os recursos que ele tinha. Ele é apenas um menino matando leão. Lembra quando ele vai vestir a armadura e a armadura fica demais nele? Quem lembra disso? Se naquela época a armadura já era demais, imagina quando ele matava o leão antes. Ele era menor ainda. Mas um jovem camponês, entregador de marmita, matava leões. Porque ele sabia de onde vinha a força dele. Ao contrário de Salomão, que cresceu num palácio, deitando e rolando nos tapetes persas. A diferença de um e de outro é que a Bíblia vai dizer que Salomão, mesmo sendo sábio, desviou-se dos caminhos do Senhor e virou um idólatra. E Davi, mesmo depois de ter pecado, disse o seguinte: eu aceito que o Senhor me tire o trono, é justo que o Senhor me tire os recursos, é justificável que eu perca a família, só tem um pedido que eu gostaria de fazer: não tira de mim o espírito, me dá uma chance de recomeçar. Porque eu me lembro quando mesmo franzindo eu ia ao campo e matava um leão cheio do Espírito. Nós precisamos valorizar o que realmente importa. Todos foram convidadas, todas foram chamadas. Acontece que ouvir um chamado ou dizer que ouviu um chamado não é o suficiente. Você precisa estar preparado para esse chamado. E esse é um período... Ou talvez existem crentes que vivem todo o período da vida confusos com relação ao chamado, é ou não é? Eu me lembro quando eu entrei na igreja, eu queria cantar, e para a glória de Deus e para a salvação dos irmãos, alguém foi sincero comigo. O irmão, amigo meu, disse: não vai dar para você. Disse: mas a gente é irmão. Ele disse: não vai dar. Mas eu sou crente, estou cantando para o Senhor. Eu falei: então, canta na tua casa.
Não adianta ser chamado, nós precisamos nos preparar. E graças a esse irmão, fui me preparar para ser um pastor, um pregador do Evangelho. Às vezes tudo que a gente precisa é ouvir não. Existem muitas pessoas cheias de si, que estão enlouquecidas pela vaidade, que ligam o Instagram e vem alguém dizendo 3 passos para o sucesso, o seu primeiro 1 milhão aos 30 anos, e acredito que aquilo é verdade, que todo mundo vai ter 1 milhão com 30 anos. Quantas pessoas você conhece que tem 1 milhão com 30 anos? E o mais inteligente vai dizer: da onde você tira isso, pastor? Da vida. Olha aí para esse lado. Irmãos, quem aqui tinha 1 milhão com 30 anos? Pronto, o meu censo pessoal, Renan IBGE, já está dizendo. Não é normal, está aí. Que bom que você tem um chamado, que bom que Deus te faça um pregador do Evangelho, que bom que Deus te faça um missionário, que bom que você vá para as nações, que bom que você seja um pregador famoso, que bom que você tenha muitos seguidores, que bom que você propague o Evangelho por meio da internet, que bom que o YouTube seja um instrumento. Mas antes disso, antes de ser chamado, lembre-se que as virgens também foram chamadas, mas nem todas estavam preparadas, nem todas estavam prontas para executar o papel que elas deveriam. Melhor que um bom chamado é uma vida de preparo. Jesus se preparou 30 anos e executou o seu chamado durante 3, e mudou a história do mundo. A Bíblia vai dizer também que uma coisa que une elas é que todas dispunham de lamparina. Tinha alguém sem lamparina aqui? Também, por isso que ela é. Aqui, ó, ela tem lamparina e eu não tenho. Existem pessoas que entraram num ciclo de vitimismo. O pastor gosta mais dele, preferido. Talvez ele seja preferido porque ele é mais legal, né, irmão? Já parou para pensar nisso? Eu me lembro que eu sou no culto de jovens, então eu posso falar. Posso falar um pouco do testemunho ou não? Eu sei que não é a hora de testemunho, é a hora de pregação, mas eu vou falar só uma coisinha. Eu me lembro que nós pastoreávamos uma igreja lá na Brasilândia, no Vista Alegre. Quem aqui conhece o Vista Alegre? Deixa eu falar nada. Então eu estava lá no Vista Alegre com um monte de criança, e a igreja, eu sofri muito lá no começo, porque meu pastor me enviou só eu. Eu pregava, eu dava aleluia, eu ministrava oferta, eu mesmo ofertava. Porque minha esposa tinha os compromissos, e depois de 1 mês ela veio comigo. Na verdade, irmão, para ser sincero, tinham 3 irmãos lá, mas eu não quero entrar no detalhe para não expor ninguém, tá bom? Uma delas regava a planta de plástico que estava escrita: é de plástico. Tudo bem. E eu me lembro que o pastor nos trouxe de volta porque ele adoeceu, e ele disse: eu gostaria que você tomasse conta dos jovens. Aí eu falei: tudo bem, pastor. Se tem uma coisa que eu nunca disse, foi não. Eu falei: pode, me chama que eu vou. Aí quando eu fui aceitar, o irmão disse: eu não faria isso se fosse você não. Tem 3 jovens na igreja aqui: seu Zebu, opositor e inimigo. Se eu fosse você, isso vai dar problema. E tem mais ainda: o Beuzebu, que é o líder, ele nem gosta de você. Começamos o trabalho com pequenas reuniões na casa do que não gostava de mim. Maravilha, coisa de crente. O pastor teve essa ideia, ele não gostava de mim e mandou lá para fazer culto na casa dele, entendam-se. E depois de 1 ano nós estávamos batizando 91 jovens. Sabe por quê? Porque antes disso eu passei 3 anos olhando para uma igreja de 30 metros e pensando como nós cuidaríamos de crianças abusadas, atormentadas, torturadas. Antes de ouvir o chamado, se prepare. Existe um processo a ser vivido. Esteja com a lamparina na mão. O reino de Deus não é dos preferidos, é dos preparados. Dá para entender isso? O reino de Deus não é dos bem selecionados, dos que falam bem, é daqueles que se prepararam para fazer aquilo que Deus nos ordenou fazer. E por razão disso, da exigência do preparo, muitos de nós viram profissionais em pregar? Não. Em aconselhar? Não. Em dar desculpa? O povo bom de dar desculpa que é o crente.
Fala, irmão, por que você não veio? Irmão, porque o cachorro do meu amigo, o filhote do meu primo, confunde, porque morreu, foi isso. Se está chuva é chuva, se está sol, está sol. Mas eu gostaria de dizer que diante da eternidade, ou diante do sacrifício de Jesus, só há 3 coisas a se considerar. A primeira, Jesus era louco. Vamos deixar isso para lá. A segunda, tudo isso é mentira. E aí você vive a sua vida como você quiser. A outra, a última, que para mim é real, tudo que Jesus fez vale para mim e para você. E diante daquele sacrifício, qual de nós tem coragem de olhar para um Deus encarnado, pregado em uma cruz, e dar uma desculpa esfarrapada? Quando você pensar em não fazer o que deve fazer, lembre-se da cruz do Calvário. Olhe para aqueles olhos pingados de sangue, para aquelas mãos castigadas por pregos, para aquele vexame, para aquela maldição e para tudo aquilo que foi lançado sobre ele, e dê uma desculpa satisfatória que eu quero ver. Feche seus olhos e pense na cruz do Calvário e diga: olha, eu não enchi a lamparina por... Seja corajoso o suficiente para dizer para um Deus que encarnou como homem, morreu uma morte de cruz que você não pode agora, que você não está disponível. Diga para ele isso. Outra coisa que une elas é que todas elas dormiram. E o John Piper, ele tem um estudo muito legal, e ele vai dizer o seguinte: que o fato de 5 dormirem, ou da Bíblia dizer que 5 dormirem, não é para mostrar que nós temos graduações espirituais, que eu sou melhor que você. A verdade é que o Tim Keller também dizia uma coisa muito interessante, que o Evangelho é isso: nós somos muito mais pecadores do que imaginávamos, e muito mais perdoados e acolhidos do que esperávamos. E o Piper vai dizer que o fato das 10 dormirem é só para dizer que elas eram iguais, que não tinha preferidos. Quem já leu o livro de Tiago, ele dizendo: Elias era como nós. Elias era um de nós, e mesmo assim mandou fogo do céu. Elias era como um de nós, orou e parou de chover. Elias era como um de nós, orou e voltou a chover. Não, pastor, mas isso é no Velho Testamento, mas o Tiago é no Novo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: apesar de todos nós sermos pecadores, e por natureza estarmos apartados de Deus, a intervenção divina da cruz do Calvário nos reconectou com o trono da graça, e agora a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você tem uma lamparina na mão, carregue ela de óleo e esteja preparado para o retorno do noivo. Todas elas dormiram. Isso só mostra que todas eram iguais. A diferença é que uma tinha juntado recurso para a chegada do noivo e a outra não. Ser surpreendido por Jesus não é um problema, é um fato. Todos nós seremos. Dá para entender isso? Pense comigo: se ninguém sabe a volta, logo todos serão surpreendidos. É ou não é? A gente acha um monte de coisa, mas a verdade é que o que nos une aqui, teologicamente, é que nós seremos surpreendidos. Todos nós nos espantaremos com a chegada do noivo. A questão é qual de nós terá óleo suficiente para esperar a chegada do noivo. Surpreendido todos nós seremos. Acontece que 5 daquelas virgens acordaram e ainda tinham óleo, e 5 daquelas virgens não tinham mais. A questão que divide elas aqui não é o fato de ter dormido, de ser mais ou menos espiritual. O que divide elas aqui é que quando ambas acordaram, só um grupo ainda tinha óleo para queimar. Nós temos uma geração que não prioriza carregar uma lamparina. E eu quero te ajudar com algumas observações que eu acredito que sejam importantes nesse caso. Repita comigo: melhor que muita intensidade é muita continuidade. Estabilidade gera segurança. Quem aqui tem um pai? Imagina se, quem aqui é da época que o pai olhava e já estava tudo resolvido? Imagina se o pai fosse eleito de 1 em 1 ano, você ia ter essa segurança? Não, elegemos outro pai para você. Não, seu pai é sempre seu pai, e é isso que traz segurança para a tua casa. Estabilidade, continuidade gera segurança. Talvez você seja um jovem seguro, talvez você esteja preocupado, sabe por quê? Porque você não tem continuidade no Senhor. Você é intenso, vamos fazer uma festividade, eu sou a favor das festividades. É assim que fala ainda ou não? É? Agora colocaram um monte de nome em inglês, eu não sei, desculpa.
Vamos fazer uma festa, organizar um evento de jovens. Vamos organizar um evento de jovens. E aí o cara vem, é cheio da unção, ele voa, ele baba, ele rola, ele levanta de novo, limpa a baba e baba outra vez, e rola em cima do outro irmão, e os irmãos se abraçam, e tudo isso faz parte da nossa liturgia pentecostal, enfim. Tudo bem, não há problema nisso, essa não é a minha crítica. A questão é que Billy Graham dizia algo, que o poder de Deus não se manifesta quando você cai, o poder de Deus se manifesta quando você levanta e começa a proclamar o Evangelho de Jesus. Como é depois daqui a continuidade nisso? Melhor do que a intensidade, a continuidade. Melhor do que ter um pouco de óleo, é ter óleo sempre. Melhor do que ter uma abundância de óleo, é ter óleo continuamente. Pastor, eu vou sair daqui e vou fazer jejum de 59 dias. É melhor você fazer um dia durante 50 anos. Agora, pastor, amanhã eu começo uma empreitada. Eu vou orar 72 horas seguidas. É melhor você orar 1 hora durante 72 anos. Continuidade é melhor que intensidade. Intensidade é ligada a um momento. Continuidade está ligada à eternidade. Melhor do que ir até o noivo com uma lamparina acesa. Vamos dizer isso. Melhor, só para você acordar. Vamos lá. Melhor do que ir até o noivo com a lâmpada acesa é ser encontrado pelo noivo com a lamparina abastecida. Tem gente que está correndo atrás de Jesus com uma lâmpada acesa, mas a verdade, a parábola nos ensina ao contrário, é o noivo que virá, e ele deve nos encontrar com a lamparina abastecida. Está muito chato ou não? Só um pouco chato. E alguém vai dizer o seguinte: pastor, sabe o que acontece? É porque quando nós estamos no primeiro amor, repita comigo, não tem primeiro amor, tem verdadeiro amor e falso amor. É baseado nesse negócio de primeiro amor, de paixão, que a gente tem os casamentos dissolvidos. É que eu amava ela, mas agora passou. Acontece que amor não passa. Sabe de uma coisa, irmãos? Durante o ministério eu amadureci, eu sofri, eu chorei, eu errei, me precipitei, falei quando não devia, não falei às vezes que devia. Tive vários problemas, mas sabe um que eu não tive? Eu nunca deixei de amar Jesus. Eu amo Jesus igualzinho no primeiro dia. Eu me lembro que quando eu fiz 18 anos de idade, 12 anos de idade, eu saí da igreja. Minha família é criada na presbiteriana, minha mãe depois vai para a quadrangular. Tudo a ver. Primeiro nós somos bem tradicional, depois nós somos Catch the Fire, pentecostal do fogo. Mas esse meio tempo eu me desviei. E eu me lembro que eu estudei numa escola, na verdade eu estudei em 11, eu era um rapaz muito bacana. E na última eu era muito valentão, sabe, do samba. Quando eu conheci minha esposa eu tinha o cabelo amarelo, anel no ouro, tênis sem meia. Ela era obreira da igreja. Quando eu disse para meus amigos, falei, vou namorar com essa amiga, ela falou, não faz isso não, rapaz. A minha avó disse para ela, foge minha filha, ele é o diabo. E eu me lembro que eu fui a um congresso chamado Inconformados, em Sumaré. E eu só fui nesse congresso porque os meus amigos venceram. Crente, seja chato mesmo, crente. Ai, que crente chato, só fica falando disso. Nós vamos falar de quê, irmão? De gibi? Ninguém nem sabe o que é gibi, não é verdade? Vou mudar. Vamos falar o quê? De Instagram? A gente tem mais o que falar. De Cristo, Paulo disse, ó, para mim só interessa Cristo ressurreto dos mortos. Esse é meu assunto. E aí eu me lembro que os irmãos falaram, vamos lá, vai ter um evento de jovens. Eu disse, eu não vou. Eu não vou porque minha mãe estava acabando de migrar para a igreja pentecostal. E minha mãe ia naquelas tardes da bênção das irmãs Canela de Fogo. Você sabe? Você não sabe não, é? Que as irmãs vêm, é só um pandeiro. Sabe? Que as irmãs pulam de um pé só. Quem é que já foi na vigília da portuguesa? Você sabe do que eu estou falando. As irmãs vinham no meio fio assim. E eu me lembro que eu estava assim. E eu disse, mãe, eu não vou vir mais nessa igreja, porque uma hora uma irmã dessa vai acertar a minha cabeça com esse pandeiro. Aí a minha mãe disse, vai não filho, vai não, vai, puf, acertou.
E eu não queria ir no congresso de jovens, sabe por quê? Porque eu falava assim, agora vai começar os crentes a falar aqueles negócios esquisitos, lá, sei lá o que eles vão falar. Vem uma mulher com o pandeiro, me acerta o pandeiro de novo, e eu não vou. Se com 15 crentes numa tarde da bênção, eu vivi o inferno, imagina com 7.000 crentes. Deus o livre. Aí meus amigos falaram, vamos, eu disse não vou. Aí eles falaram assim, vamos lá, eu pago. Eu falei, mas não tem dinheiro, eu pago. Eu falei, estou doente, toma remédio. Eu não tenho como ir, eu te levo. E eu me lembro que 2 anos antes, numa dessas igrejas, na última que eu estudei, tinha um menino chamado André. Era bem pobre. Quem aqui já foi bem pobre? Talvez a pessoa pense, eu queria ter sido. Porque ser todo dia é muito difícil. Ele usava um chinelo verde e um azul. E eu tinha muito dinheiro. E nós éramos de contextos totalmente diferentes. Mas eu me lembro que ele descia o morro assim todo dia com uma sacola de plástico. E ele vinha cantando, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. E eu tinha uma raiva dele porque ele era feliz, irmão. Como é que se é pobre, miserável e é feliz? Você vê que coisa, eu tinha uma inveja dele. Só que eu não falava com ele porque ele era crente, eu tinha muito medo de crente. Eu tinha medo de crente porque eu nasci num espaço tradicional e daqui a pouco foi migrando, foi as irmãs da revelação na minha casa. E todo mundo dizia que as irmãs falavam o profundo, do oculto, do escondido. Eu falava, Deus o livre essa irmã falar de mim. As irmãs em casa ficavam no quarto, com vontade de ir no banheiro, apertado, mas não saía, com medo da irmã. E eu não falava com ele porque eu tinha medo dele, porque ele era crente. Ele não falava comigo porque eu era o demônio. Ele era crente, mas não era besta. E eu me lembro que no último dia de aula ele falou, ô Renan. Por fora eu estava valentão, mas por dentro estava morrendo de medo. Eu disse, fala. Ele falou, Deus mandou te dizer algo. Mão do céu, daqui 2 anos alguém menor e mais fraco que você vai pôr o dedo na sua cara. Você vai aceitar Jesus e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai amar Jesus para sempre. E eu quis trocar e disse, está para nascer o homem que faz isso. Vê a resposta do crente cheio da unção, manda a glória para cima. Ele disse, vai ser mulher. 2 anos passaram e eu fui nesse congresso e o pastor, e no meio do caminho eu fazia samba. Aí um dos meus amigos convertidos foi comigo. Eu disse, nego, é o seguinte, se Deus falar comigo eu vou ser crente. Mas não é falar assim igual vocês crentes, eu vejo um varal. Se é um negócio assim, 7.000 crentes, é da Zona Norte, tem 18 anos, é assim. Irmãos, o pastor está pregando, a Soraya Moraes pega o microfone, fala, Deus falou comigo. Tem um menino aqui, 18 anos, começou a falar, eu falei, deu sorte, meu. Deu sorte, isso é sorte. No último dia, nós somos convidados a descer para orar, e eu não queria, porque um dia antes, alguma coisa aconteceu na minha cabeça, colou um fio, e eu joguei as roupas de um outro menino para fora do congresso. Foi dormir na rua. Eu disse, eu era um cara bacana. Minha avó não gostava de mim, para você ter uma ideia. Tá tudo bem, irmão? Ele falou para enrolando vocês aqui. Tá tudo bem, ele disse. E eu me lembro que eu desci e eu senti uma mãozinha assim em mim, no meio. Aí eu falei, tá vendo aí? Falei para meu amigo. Falei, meu, os crentes vai começar esse negócio de pegar, orar abraçado, ô santo pai. Porque a gente faz um negócio esquisito, a gente que é crente, faz ou não faz? Fala a verdade. A gente faz assim, vindo de fora. Você imagina você chegar num avião e a aeromoça fala, fale para a pessoa do seu lado. Você chegar no aeroporto, dê a mão da pessoa que está ao seu lado. A gente faz umas coisas esquisitas entre nós, ou não faz? Aí eu senti um tapinha assim, falei, estão batendo nas minhas costas, vai virar um problema isso aqui, hein? Aí bateu mais forte, eu falei, é de propósito, miserável. Falei, na próxima bateu, e era uma menina que tinha uns 10 anos. E ela disse, há 2 anos atrás, eu disse que ia falar com você, pois bem, chegou o dia em que você vai me amar daqui em diante. E desde aquele dia eu nunca mais voltei atrás na minha fé. Cheguei em casa e assistindo um jogo de futebol na televisão, acredite, eu comecei a pensar nas grandezas de Deus. Eu não tinha ninguém para me ensinar nada. Eu comecei a pensar, Jesus é bom, Ele me salvou, perdoou os meus pecados. E aí eu abaixei o jogo e fui orar. Disse, Deus, obrigado, o Senhor me salvou de verdade, a minha vida transformou. E aí eu comecei a falar em línguas. E eu fui até a igreja procurar o pastor, e o pastor estava ele tinha acabado de assumir a igreja, uma igreja de 1000 pessoas que agora tinha 50, por causa de um problema.
E eu lembro que ele estava chorando assim do lado. Eu falei: por que você está chorando? Ele disse: é porque eu vou entregar esse lado aqui da igreja, eu não tenho condições de pagar. Eu disse: não vai entregar não, eu vou ser crente, vou ser pastor e vou te ajudar. Falei: pronto, está resolvido. Cheguei em casa e disse: mãe, você é pastor? Minha avó falou: pronto, as drogas comeu a cabeça desse menino. Até ontem ele era o filho do diabo, agora quer ser pastor. Pois bem, irmão, eu peguei uma lamparina, enchi ela e nunca mais desliguei. Sabe de uma coisa? Lá em casa todo mundo ama Jesus. Sabe de uma coisa? Os meus filhos me perguntam sobre a Bíblia. Sabe de uma coisa? Nós não somos perfeitos e nenhuma família é. Mas se na minha casa você lançar a pergunta de qual é a razão da nossa esperança, todos ficarão de pé e vão dizer que a razão da nossa esperança é Cristo Jesus, aquele que venceu a morte e que um dia voltará para nos buscar. Essa é a razão da nossa esperança e daqueles que amam e temem ao Senhor. Jesus é a videira e nós estamos enxertados nela, e a nossa tarefa é permanecer nela. João 15:4 diz assim: permaneçam em mim. Jesus está mandando você soltar fogo pelo olho? Jesus está mandando você dar fruto? Jesus está dizendo: fica aqui, porque a consequência de estar na videira é dar fruto. Quem aqui tem filho? Você precisou mandar ele crescer? Cresce, vai. Você precisou dar comida, e cada vez mais, é ou não é? Se você estiver numa igreja onde o alimento é bom e o ambiente é bom, você vai crescer. O que você precisa é estar enxertado na videira, e a consequência natural disso é dar frutos e frutos que permaneçam, amém? Você não deve ficar se preocupando com fruto, e sim com o fato de estar enxertado. Seja constante, livre-se de viver baseado em emoções. Tem gente que é baseado na euforia da alegria ou na depressão da tristeza, é ou não é? Em qualquer um dos extremos você fará bobagem. Lembra de Ezequias? Quem lembra da história de Ezequias? Ele ficou tão feliz que chegou para os babilônios e falou: vem ver meu tesouro. Ezequias falou: o que você fez? Você está louco? Ele falou: desculpa que eu fiquei tão feliz. Quem é que já ficou feliz e contou o que não devia? Nosso Deus amado. E quando você fica triste, você não fala com ninguém. Não viva baseado em euforia. Esteja sempre constante. A lição do verso 8 desse texto é o seguinte: você deve se preparar e não se encostar em alguém. Verso 8 do capítulo 25. Muito obrigado. Verso 8 do capítulo 25 de Mateus. É que eu que não falei o Mateus, tá certo? E as imprudentes disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo que vocês trouxeram. Existem pessoas encostadas em uma desculpa: eu vou mudar de igreja, é ou não é? Irmão, parei de abrir caixa de Instagram, porque toda hora é alguém: eu devo mudar da igreja? Porque minha igreja lá, pastor, não tem parede preta, ela tem cortina. Acredita? Cortina. Porque ele está focado, fixado na lamparina, quando na verdade ele devia estar preocupado com a reserva de óleo. Ninguém pode te emprestar óleo, ninguém pode te dar óleo. É você que tem que se preparar e buscar o seu óleo. A culpa não é da igreja, a culpa não é da estrutura, a culpa é sua, que não se preparou para esse dia. Não existe lugares melhores ou piores. O que existe é pessoas cheias ou não do Espírito Santo de Deus. Todos tinham uma lamparina, todos tinham algum óleo, mas nem todas tinham óleo suficiente. Essa é a questão, é ter óleo suficiente. E no final, no verso 13, a Bíblia vai dizer que elas bateram na porta e Jesus disse algo muito duro para elas: eu não conheço vocês. Verso 12: eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. E às vezes nós estamos em uma geração que as pessoas confundem saber de alguém e conhecer alguém. Quem aqui conhece o Neymar? Tá vendo? Ó a confusão. Quem aqui sabe que ele existe? Neymar tem um fã-clube, é ou não tem? Tem ou não tem? Eu duvido que algum dos membros do fã-clube é convidado para o churrasco. Os parça nem sabem da vida dele e é convidado, pode ter certeza. Porque existe uma diferença muito grande entre saber que alguém existe e conhecer ela. E a Bíblia está falando: não tenho intimidade com vocês. Vocês até sabem quem eu sou, mas eu não conheço vocês. Então vocês não podem entrar na minha casa.
Vocês não podem desfrutar de momentos de comunhão comigo, porque eu não conheço vocês. Tem um monte de gente que sabe, eu li, eu reli, eu me formei, mas na verdade Jesus vai dizer: desculpa, o problema é que você sabe muito sobre mim, e eu sequer te conheço. Nunca te vi. Está muito chato? Vou encerrar então. A Bíblia diz que no capítulo 21 de João, que Jesus volta para encontrar os seus discípulos, e eles olham para a praia, e a princípio eles não conhecem quem é Jesus. Então João no barco diz: olha só, daqui de longe parece diferente, a voz está glorificada, mas é Ele. Eu conheço, eu sei, é Ele. E todo mundo vai até a praia encontrar Jesus. João sabia porque conhecia, porque tinha intimidade. Deus não está nos chamando para ser pessoas cheias de informação. Deus está nos chamando para um relacionamento de intimidade. E a Bíblia vai seguir para a preparação prática. Repita comigo: preparação prática. No verso 28, quase que em toda essa perícope, desse pedaço, ela vai falar dos talentos. E agora nós estamos diante da parábola do servo mau. Já parou para perceber que nessa parábola, quem que conhece a parábola? Na fala do servo mau, o mal é o Senhor, você já viu? Um fala: eu multipliquei tanto, o outro fala: eu multipliquei tanto, o outro fala: eu sei que você é ruim, que você colhe onde você não planta. Não adianta, a pessoa tem o Deus perfeito, mas no olho de quem é ruim, até Deus é ruim. Sabe, já viu um crente muito santo? Santarraço. Alguém diz o seguinte, ele vai falar para você: irmão, você foi na festa? Misericórdia. Ele fala: mas até Jesus foi na festa? Aí ele vai te dizer: foi, mas não devia ter ido. Foi, mas cometeu um erro. Tem gente que sabe mais que Deus, que é mais santo do que Deus, e que nos olhos dele até Deus é mau. Todo mundo é mau, menos ele. É o coitadinho ele. Primeiro, que na versão do servo, Deus era mau. Segundo, que nós precisamos aprender é que nós, depois de sermos preparados, se estivermos cheios de óleo, nós receberemos talentos. Vamos encerrar, irmãos, é melhor. Nós recebemos talentos, amém? Dons. Alguns de nós serão pregadores da palavra. Alguns de nós serão profetas do Senhor. Alguns de nós irão para as nações. Mas a questão é que nós precisamos entender que nós não somos donos, nós somos mordomos. Nós somos gestores daquilo que é de Deus. O talento não é seu. E o mestre um dia voltará e pedirá conta desses talentos. Eu costumo dizer que a igreja é como uma creche. Quem aqui tem um filho na creche? Você deixa o filho lá na confiança de que quando você voltar, seu filho estará do mesmo jeito, na verdade melhor do que você deixou, porque ele vai aprender, é ou não é? Você vai ficar satisfeito se você voltar e seu filho estiver todo quebrado? Não, tudo bem, só quebrou um perninho, vem. Tudo bem, só esse olhinho aqui. Não. O pai deixou os seus filhos na creche, no lugar onde eles devem aprender e melhorar. E um dia o pai, no final do expediente, voltará para buscar os seus filhos. E a pergunta é: o que nós teremos feito com o talento que ele nos entregou? Nós não podemos depender da questão monetária ou dos talentos que nós ganhamos. Que bom que você prega, mas melhor ainda é depender do Senhor, amém? Pare de olhar do talento como um presente, olhe para ele como uma responsabilidade. Tem gente que adora dizer: eu sou, eu faço, isso é uma responsabilidade. Acredite, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Antes de dizer que você é, que você faz, Tiago vai dizer assim: não se apresse em dizer que você é mestre. Não se apresse, e olha, eu vou te falar, tem mestre de tudo agora no mundo. O prêmio daqueles homens não era o talento, e sim ouvir de Deus: foste fiel. O nosso prêmio não é receber muitos talentos. O nosso prêmio é um dia ouvir de Deus: você foi fiel. Te quero dizer o seguinte: quando usamos os nossos talentos para o bem dos outros, estamos mostrando ao mundo uma pequena parte do caráter de Deus. Nossa excelência em qualquer campo deve refletir a essência do Criador. Alguém um dia chegou para Martinho Lutero, essa igreja chama Assembleia de Deus Castelo Forte. Imagino que seja por conta do hino do Martinho Lutero, que ele compôs, Um dia alguém chegou para Martinho Lutero e disse: como eu posso ser de Deus se eu não sou padre? Porque existia a ideia de que só os padres trabalhavam para Deus. Martinho Lutero disse para ele: o que você é? Ele disse: eu sou sapateiro.
Martim Lutero disse: então faça um bom sapato por um preço justo, e você está vivendo para a glória de Deus. Faça o que você faz para a glória de Deus, estude para a glória de Deus, seja um médico para a glória de Deus, um profissional liberal para a glória de Deus, dirija lá no aplicativo para a glória de Deus, faça o que você fizer para a glória de Deus. Quem pensa apenas essa vida, compromete a vida que está por vir, mas quem tem os olhos fixos na vida por vir, influencia nessa vida e desfruta da próxima. Ter óleo, administrar dons, tudo isso tem uma função: honrar e servir o próximo, e é disso que eu quero falar. Terceiro estágio: se o primeiro é preparação individual, o segundo é preparação prática, o terceiro é preparar para servir. Repita comigo: se o meu talento, se o meu dom não serve ninguém, não serve ao próximo, então ele não serve para nada. Dá para entender isso? Eu estou cheio de óleo, e você serve quem com esse óleo? Eu multipliquei talento, e você serve quem com esse talento? Ninguém, então não serve para nada, irmão, desculpa. Eu sou pregador, você é? Toda vez que o pastor fala uma heresia, eu estou lá com um bloquinho de óleo. Eu sou bereano. Você é perturbado, na verdade. Não, porque eu faço uma avaliação, nem sei se você tem preparo para isso, está avaliando. Tem um monte de avaliador de um monte de coisa aí, tem um monte de PhD em tudo, é ou não é? Que na verdade se informou em nada, fez um curso daquele cara que fala 3 dias para ficar rico e se acha esperto. Neurocientista. Deixa eu te dizer uma coisa: se o seu talento, se a sua habilidade não serve a ninguém, então, da perspectiva cristã, ela não serve para nada. Talentos, dons e habilidades têm um propósito: honrar a Deus e servir ao próximo. Vamos lá? Honrar a Deus e servir ao próximo. E nós estamos diante de um desafio já na reta final, no verso 35 desse texto. Mateus 25, 35. Vou eu mesmo aqui? Pois tive fome e vocês me deram o que comer, tive sede e me deram o que beber. Era estrangeiro e me convidaram para entrar em casa. Estive nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me vestiram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou estrangeiro e convidamos para entrar na nossa casa, ou nu e vestimos? Quando foi que o vimos doente na prisão e o visitamos? Quando foi isso? E aí Jesus vai dizer: quando vocês fizeram para os menores. Jesus começa falando: você precisa ter óleo, eu vou multiplicar o seu talento, mas tudo isso é para que você dê comida para quem tem fome, para que você dê bebida para quem tem sede, para que você vista o nu e para que você visite o cativo. Não me vem falar de óleo se você não está à disposição do reino de Deus. Não me vem falar de poder e talento se você não está pronto para ouvir as dores de alguém. Esse talento não é de Deus, esse dom não é do Criador, se você não usa ele, ou se você usa ele com indiferença à dor do próximo. Tudo que você tem, tudo que você pode influenciar. Irmãos, nós não somos medidos. Eu sei que existe a teologia das esferas, nós precisamos dominar as esferas. Crente não manifesta o poder de Deus dominando, crente manifesta o poder de Deus servindo. Quem é crente da Assembleias aqui há mais de 30 anos? Hoje para vocês é normal entrar em uma igreja com pessoas formadas, acadêmicas, mas esses crentes aqui participaram de uma igreja que as pessoas tinham baixa escolaridade. Eu estou mentindo, irmãos? Que as pessoas não sabiam falar direito e não tinham habilidade com leitura, que elas nunca entraram numa faculdade de teologia, mas que elas oravam e os cegos viam. Elas profetizavam trupicando nas palavras, e nenhuma só palavra caía. Sabe por quê? Porque elas não ganhavam nada com aquilo. O que um crente ganhava de ir com pés sujos em uma igreja com um chão de terra batida, para 3 irmãos desafinados, cantar um hino que não sabia nem ler,
O que eles ganhavam com isso? Nada, porque eles não eram movidos pela barganha. Eles eram movidos pela satisfação de estar na presença daquele que encheu a lamparina de azeite, que lhes deu muitos talentos e que um dia voltará para recolher e avaliar esses talentos. Que bom que nós crescemos e que bom que nós aprendemos, mas que nós não deixemos para lá, ou que nós não ignoremos a necessidade de priorizar a adoração e o desejo de servir ao Senhor. Que nós aprendamos com esses irmãos, amém? Perceba que os dois grupos estavam surpresos, porque ela vai falar: olha, estive nu, entram, vocês não fizeram nada por mim, saiam. Todo mundo foi surpreendido. Ou seja, isso me leva a entender que aqueles que cuidavam do próximo faziam isso naturalmente. Eles nem sabiam, eles falaram: não, mas nós não fizemos para vocês, nós fizemos para os outros. Ou seja, nós não fizemos para ganhar nada, nós fizemos porque é da nossa natureza fazer, porque nós entendemos o evangelho assim. Irmão, quer ver uma coisa triste? É o irmão que dá cesta básica para os outros ser crente. Você já viu isso? Nós confundimos missão com ação social. Damos uma marmita para o cara e fala: aceita Jesus. Com fome você aceita até o Exu, o tranca-rua, o capeta. Fala para ele com fome: aceita o diabo. Ele fala: eu aceito o diabo. Vai, aceita Jesus que eu te dou essa marmita aqui. Quer ver uma outra pesquisa? Quem aqui aceitou Jesus e é crente aqui por causa de uma marmita? Ninguém? Parece que esse não é o melhor método então. Nós não servimos para sermos salvos, nós servimos porque fomos salvos. Nós não servimos para ter um benefício de Deus, nós servimos porque todo benefício nos foi dado na cruz do Calvário. Irmãos, parece que eu estou demorando, mas eu estou respeitando o tempo que ela me deu, tá bom? Qualquer coisa você faz assim, irmã. Fala para minha esposa que ela faz. Segundo grupo vivia ignorando a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão loucas. É ou não é? É ou não é? O filho é que bate na mãe agora. Me lembro quando o pai podia bater no filho, aí depois não podia mais o pai bater no filho. Agora nós entramos no ciclo que o filho que pode bater no pai. Está meio invertido a coisa, é ou não é? Eu sou contra o pai bater no filho. Vai aparecer na live, né? Isso é uma pedagogia, vocês têm que ver. Nós estamos em um mundo de valores invertidos. E algumas pessoas acham que vão viver essa vida toda ignorando a Deus e depois vão encontrar com Ele. Vão passar a vida toda como se Deus não existisse, vivendo como se Ele não estivesse aqui, desconsiderando a vontade dEle, e que simplesmente vão morrer e encontrar o Senhor. Isso é no mínimo loucura. Não espere encontrar o Senhor no final do dia se você não o procurou no início dele. Não espere encontrar o Senhor no fim de uma vida se durante toda essa vida você simplesmente o ignorou. Mas e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz não conhecia Jesus, irmão. Estou falando de uma hipótese de alguém que conhece e tem a oportunidade de servir. Ele não ignorou Jesus, ele simplesmente desconhecia. É diferente. Parece uma loucura, parece ou não parece? Perceba que servir ao próximo aqui está diretamente ligado a ter intimidade. Aquelas pessoas tinham intimidade com o Senhor e naturalmente serviam ao próximo. John Wesley, um grande pregador, que deu origem aos pentecostais. Quem é pentecostal? Mesmo dormindo, amém? Quem é pentecostal? Então você deveria gostar do John Wesley, pelo menos. Ele disse o seguinte: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder, então você viverá para a glória de Deus. Eu vou encerrar aqui. E Jesus tem uma mensagem nesse texto. Ele está dizendo: use esse óleo, use esse talento, esteja preparado para o dia que eu voltar e pedir conta do que você fez para o próximo. Eu tive fome e vocês me vestiram. Veja, Jesus está dando o óleo, Jesus está dando o talento, mas está pedindo de volta que você faça uso disso para o serviço do reino. Lembra que esse texto começa dizendo o seguinte: o reino dos céus é assim. Nós usamos todos os talentos para servir ao próximo e honrar a Deus com isso.
E eu quero abordar 3 questões e nós vamos encerrar. Nós estamos nos preparando para inúmeros desafios da vida. É ou não é? Tem que estar se preparando para a maioridade, tem que estar se preparando para o primeiro neto. Tem quem está se preparando para começar a vida bem, e tem quem está se preparando para se despedir dela bem. Existe um teólogo americano que eu estudo muito, que é o Tim Keller, e ele faleceu no ano passado. E na última reunião que ele teve com o presbitério da igreja, ele já estava com câncer no pâncreas, fazia 8 anos. Então ele mandou que viesse os filhos dele no hospital na última noite. E ele disse: foi muito bom ser o pai de vocês. Ele disse: abra para o filho mais velho, já homem casado, ele disse: abre o MacBook aí. Abriram. E ele disse para o presbitério o seguinte: gente, o Senhor vai me levar. Calma, é só a morte. É fria, é desconhecida, mas não é o fim. Se tudo que eu preguei na vida é verdade, um dia Jesus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ele despediu as pessoas, chamou a esposa e disse: muitas pessoas me viram morrer, me viram viver para a glória de Deus, mas só você vai me ver morrer para a glória dele. Muitas pessoas me viram pregar em púlpitos, mas eu quero morrer segurando a tua mão e dizendo o que eu disse no primeiro dia: eu ainda amo Jesus. E ele partiu naquele dia. A maior igreja de Nova York, a maior concentração de médicos convertidos nos Estados Unidos, os donos de maiores hospitais e comerciantes e negócios dos Estados Unidos e Nova York estão naquela igreja. E sabe qual foi o prêmio daquele homem? Foi morrer de mão dada com a mulher da sua vida, para a glória de Deus. Muitos me viram viver para a glória dele, mas você hoje vai me ver descer a sepultura para a glória dele. É bom começar bem, e melhor ainda terminar bem. É bom como as coisas começam, mas é melhor ainda como elas terminam. Nós estamos preparados para inúmeros desafios da vida, e isso é legítimo, mas nada do que é momentâneo pode nos desfocar daquilo que é eterno. Segunda coisa, esteja sempre abastecido de óleo. Repita comigo: óleo se conquista, se ajunta, não se toma emprestado e nem se empresta. Aprenda a dizer não, irmão. Dá um pouquinho do seu óleo. Um dia eu fui numa igreja, a irmã falou: coloca a mão, pastor, e reparte esse óleo comigo. Eu falei: seguindo a instrução bíblica, a minha resposta é não. E se quer isso, pastor? Eu falei: não, vai que ele chega aí, né, e eu estou sem óleo. Eu falei: vai buscar o teu. Nós admiramos pessoas incríveis, mas Deus tem uma porção para cada um de nós. Existe uma lamparina na sua mão, encha com o óleo que Deus preparou para você. Invista no seu compromisso com Deus e no seu relacionamento com Ele. Talentos e recursos só fazem sentido se for para servir ao próximo e honrar a Deus. Precisamos focar menos em belos discursos e mais em belos testemunhos. Jamais se esqueça que o prêmio desses homens foi ouvir: foste fiel. O seu prêmio não vai ficar com os talentos. O Senhor vem, dá o talento, eles multiplicam o talento e o Senhor pega de volta o talento. É ou não é? E aí vai dizer: olha, dá mais talento para esse, porque ele foi, vai dar a paga, mas a alegria deles não é essa. A alegria deles é ouvir: foste fiel. Você foi fiel. Parabéns. Outros não foram, mas você foi fiel. Vamos ficar em pé. Diante dessas palavras, eu me lembro do apóstolo Paulo, um pregador da graça. Quem aqui já ouviu falar de Paulo? 3 pessoas, que bênção. Quem aqui já ouviu falar de Paulo? O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha o dom de cura. A Bíblia diz mais que isso. A Bíblia diz que a cobra picou ele e quem morreu foi a cobra. É verdade. A Bíblia diz que ele naufragou, caiu, a cobra picou, no final ele resistiu, o barco foi embora, a cobra morreu e ele continuou pregando. Mas a Bíblia também vai dizer que o seu filho na fé, a pessoa mais íntima dele, Timóteo, tinha um problema no estômago.
E aí, ao invés de ele orar e declarar cura, ele receitou um remédio. Toma, mistura aí o mosto para você ficar bem do estômago, viu? E o apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras, na carta ao seu filho amado Timóteo, ele vai dizer o seguinte: prega o evangelho. Alguns vão desistir, outros vão parar, mas chegou a hora, Timóteo, não se trata mais de belas palavras, agora eu preciso que você siga o belo testemunho. Não dá mais para ensaiar, chegou a hora do show. Timóteo, você está sendo convocado a se apresentar nas fileiras celestiais como um bom soldado. Meu filho, eu estou partindo, e chegou a hora de você assumir essa carreira. E quando você vier, passe em uma cidade, porque eu deixei um doente, porque pastor tem que visitar doente. Aí quando você vier mais para frente, supra aqueles irmãos que eu deixei alguns com fome, porque pastor tem que levar a cesta básica. Quando você vier, assiste aquela família no meio do caminho, porque é assim que pastor se comporta. Pregador do evangelho tem que ouvir as dores dos outros. E aí então assume a igreja, porque agora a minha paga chegou, eu estou partindo para a glória, eu combati um bom combate. Irmãos, existe uma convocação solene do Senhor para mim e para você: pregue o evangelho. Junte esses talentos e essas habilidades para proclamar as boas novas do Senhor. Encha-se de óleo, tenha talento, mas que tudo isso tenha um intuito: sirva ao próximo e honre a Deus. E eu encerro dizendo que você pode viver como o apóstolo Paulo, ou como Salomão. Salomão viveu bem? Não. Ele só era rei. Ele viveu bem? Teve tudo o que queria. E no começo do seu livro ele vai dizer: eu disse a mim mesmo, eu não me privarei de prazer nenhum, eu usarei e usufruirei de tudo. E no meio do seu livro ele vai dizer: eu corri atrás do vento. E no final ele vai dizer: foi tudo vaidade. Eu fiz tudo o que queria, mas no final das contas, tudo passageiro. Todo dinheiro, todo prazer físico, todo banquete, nada disso preencheu a minha alma. E do outro lado nós temos o apóstolo Paulo, o grande escritor, o homem que abriu mão da família e de todos os bens para ser um pregador do evangelho. O homem que disse que passou por naufrágios, foi espancado, tirado como morto 3 vezes. O homem que disse que na aparência estava sendo destruído. O homem que foi envergonhado, injustiçado, por 3 vezes preso, e a primeira delas caluniado pelos seus irmãos, pelas pessoas que deviam acolhê-lo. E agora o apóstolo Paulo é chamado para o seu último momento. Alguém prepara a guilhotina, e vem aquele homem de 1,50 m, sem nada, não tinha mais dinheiro, 3 anos morando em uma masmorra, os seus pulmões estavam cheios de tuberculose, ele estava provavelmente cuspindo sangue por causa do mofo, com o seu corpo putrefado, quase morto. E vem Paulo, mancando como um gigante na fé, com a carcaça destruída, mas com o espírito renovado. Foi ele quem disse: eu sei passar fome, e eu sei viver abastecido, eu sei ser humilhado, e eu sei ser exaltado, eu sei passar por dificuldades, e eu sei viver bem, mas nada, que fique registrado para a história, nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vem o apóstolo Paulo, e o seu capataz coloca a cabeça dele na guilhotina, e alguém deveria dizer: Paulo, tem alguma coisa para dizer? E ele disse: eu tenho. Salomão disse: tudo é vaidade, mas eu estou dizendo, eu combati um bom combate. Foi difícil, às vezes foi humilhante, eu chorei, eu pensei em voltar atrás, mas sabe de uma coisa? Vindo daqui, olhando os céus abertos como viu Estevão, eu posso dizer: foi um bom combate. E sabe de uma coisa? Eu guardei a fé, e eu encerro a minha carreira. Se de um lado
o homem que morreu no palácio disse que tudo era vaidade. Do outro, o homem que morreu no calabouço estava dizendo: valeu a pena. Você pode morrer com a sua carne satisfeita e com a sensação de que sua vida não valeu nada. Ou você pode morrer, talvez não como você planejou externamente, mas certo de que a vida não acaba aqui, de que haverá um novo começo. Sabe, a vida dá sinais, irmãos, e esses sinais são vindos de Deus. Eu não fico espiritualizando tudo, mas eu sou crente e acredito no reino espiritual, e eu sei que existe um mover sobrenatural. E quando eu cheguei aqui, nós estávamos sentados e eu estava pensando na posterioridade, como nós podemos trabalhar para que os nossos filhos sejam crentes. E a irmã abriu cantando com grande estudo. Eu vim de uma família crente, pastor, e a minha bisavó era uma serva de Deus. Aos 80 anos de idade, um cachorro fila derrubou ela, e ela caiu e ficou paraplégica. Depois de algum tempo, ela piorou e ficou tetraplégica, e só falava, com muita dificuldade. E um dia, uma tia-avó entrou lá e falou: eu até entendo com os outros, mas com a senhora não entendo. A senhora é muito temente a Deus. E ela, com a pouca força que tinha, ela disse: vai embora, você não é mais bem-vinda aqui, porque aqui você fala mal de mim, do meu marido, mas aqui você não fala mal de Deus. E ela morreu, e no último dia de vida ela disse: Senhor, muito obrigado, valeu a pena. 6 anos em cima da cama, ela reuniu os netos e os bisnetos. Ela disse: Jesus, foi bom, foi maravilhoso, saiu tudo perfeito, mas eu não estou aguentando mais. Eu já fiz tudo o que tinha para fazer. Agora chegou a hora, Jesus, de eu encontrar o Senhor definitivamente. Então naquela noite ela morreu, e quando o velório começou, era essa canção que eles cantavam: grandioso és tu. 400 pessoas reunidas em um cemitério. O pastor desmarcou o culto de domingo, levou toda a igreja, e eles tomaram a ceia no caixão da minha bisavó, por causa da influência que ela tinha. Depois nós começamos o culto, e alguém leu o texto que fala: sinceramente eu não sei. Eu me lembro que no meu primeiro emprego eu digitei esse texto no fundo de tela, e o meu supervisor disse: olha, desculpa falar, mas você vai ter que tirar, porque lá fora você é cristão, mas aqui dentro não. Eu precisava do emprego, irmão, então eu abaixei a cabeça. Quando ele estava indo embora, eu falei: ei, volta aqui, aqui dentro não. Se vai ficar entre o emprego e a minha fé, passar bem, eu sei quem tenho crido. Eu confio no provedor e não na provisão. E essa sequência de fatos me leva a entender que hoje nós estamos diante de uma convocação do Senhor. Você tem talentos, talvez você não saiba para que Deus te chamou, mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios que todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Você foi chamado para ser como aquele que está na porta dizendo: eis que o noivo vem, acordem, levantem, despertem do sono, o noivo está chegando. E eu gostaria de orar com você antes de encerrar. Pode ser ou não? Pode ser ou não? Eu gostaria de orar com aqueles que se sentem convocados. Eu sempre digo isso na igreja: todo crente que se considera salvo também deve se considerar chamado, convocado pelo Senhor. Ele é Salvador, mas também é Senhor. E eu quero orar por você. Na verdade eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Pode ser? Irmão, o desafio é diferente, tem graus diferentes, mas é um desafio. Ser cristão e temente ao Senhor todos os dias é o maior de todos os desafios, mas também é a maior de todas as recompensas. Um dia, irmão, tudo isso vai passar, e nós estaremos como o apóstolo Paulo, que tombou aqui como ninguém, mas depois acordou na eternidade como um príncipe da graça. Nós vamos orar juntos e orar para que Deus fortaleça o nosso chamado. Antes disso, esses dias eu estava lendo, eu fui convocado, eu não sei se vocês conheceram a pastor Tel Hayashi, a mãe dele, antes, há muito tempo atrás, a pastora Sara trouxe uma irmã que era pastora na Coreia do Norte, e ela veio para cá fugido pela China, e ela estava dando um testemunho, e depois esse testemunho viralizou na boca de um pregador, de uma família em que o pai era crente, pregador do evangelho na Coreia,
e de que a polícia do estado pegou ele, pegou toda a sua família e jogou num buraco, cavou o buraco até o pescoço e disse: nós vamos começar a jogar terra, negue Jesus, essa é a sua oportunidade. E os filhos gritavam: pai, nega, pai, volta atrás. E a mãe dizia: fique em silêncio. Shhh. Daqui a pouco nós estaremos diante do grande Rei dos Reis. Enquanto a terra ia até o pescoço, aquela mãe dizia: fique em silêncio, porque é dessa maneira que nós comportaremos diante do Senhor da eternidade. Paulo tomba como rejeitado, mas ergue os olhos na eternidade, como um pregoeiro, como alguém que teve a lamparina acesa até o fim, que gastou o óleo até seu último dia, e foi ele quem disse: de boa vontade eu me gastarei e me deixarei gastar. E esse é o meu convite para você. Erga suas mãos, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora, Deus, orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude nessa manutenção da vida cristã, que nós estejamos firmes com o Senhor na vida pessoal, na vida prática e na vida de serviço com a igreja, que em todos os dias nós seremos confrontados e confortados pelo Senhor, que aqui, ó Deus, nós ergamos, ó Pai, uma geração que aceita a convocação solene de pregar o Evangelho da paz, que nós estejamos diante, ó Deus, de jovens, homens e mulheres comprometidos com a eternidade, e que ao final da carreira nós estejamos juntos dizendo: valeu a pena, foi bom, servimos, combatemos o bom combate e guardamos a fé até o fim. Deus, nós enquanto igreja estamos reafirmando a nossa fé. Nós cremos que o Senhor ressuscitou dos mortos, nós cremos que o Senhor voltará para nos buscar, nós cremos que só há um Senhor, só há um Deus, só há um Espírito, só há um acima de tudo e de todos, e o seu nome é Jesus. O seu nome